Não existe nada bom nem ruim, as coisas simplesmente são. O que as torna boas ou ruins é o nosso julgamento sobre elas. Dentro da lente da fé, tem um conceito muito importante que a gente traz, que é o mindset positivo. O mindset positivo é a gente entender que não existe nada bom nem ruim, as coisas simplesmente são. E o que as torna boas ou ruins é o nosso julgamento sobre elas. Então, quando a gente começa a entender isso, que nada é bom ou ruim, a gente falou, Léo, mas tem coisa que é ruim. A morte, por exemplo, ela é ruim? Não, a morte não é ruim. A morte é a morte. Ela simplesmente é. Ela é a coisa mais natural e certa que existe na vida. Então, a nossa sociedade ocidental, a gente é doutrinado, né, a gente a ter medo da morte. O que não faz o menor sentido, porque todos nós vamos morrer. Essa é a única certeza que a gente tem, né, além dos impostos. Então, a morte é algo natural. E quando a gente lida com a morte, né, a gente sempre lida com a morte de alguém que a gente ama. Porque, na verdade, a gente sabe que nós vamos perder todas as pessoas que a gente ama ou elas vão nos perder em alguma ordem. A grande questão não é a gente focar na morte, é a gente focar na mágica da vida, é a gente valorizar tudo que nós temos enquanto nós temos, porque tudo na nossa vida é impermanente, tudo na nossa vida é passageiro. Então o mindset positivo nos mostra que tudo, nada é bom, nada é ruim, as coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. Então, a gente trouxe do conceito, né? Ter um supermercado é bom ou ruim, ter um atacarejo é bom ou ruim, ter uma loja de bairro é bom ou ruim. Tanto faz, só é. A forma como você enxerga e como você lida com aquilo é algo que vai determinar. Então, a fé é sobre a gente acreditar em algo e a gente sem ver. Então imagine vocês, os senhores todos que fundaram as próprias redes, os próprios atacados. Todos vocês um dia visualizaram algo e não existia nada ali. E de repente, através do seu trabalho, aquilo foi criado, aquilo surgiu, né? E aquilo existe hoje. Então, o que nos leva a fazer essas coisas é a fé. Então eu trouxe lá no início, no primeiro encontro, a questão da amígdala, né? Que a gente produz o cortisol. Esse cortisol nos deixa em estado de luta e fuga. Então, quando a gente está no estado de luta e fuga, a gente não consegue criar, né? A nossa mente vai para o futuro, começa a escanear, gera ansiedade. A hora que ela nos deixa com medo, a gente não cria, porque a gente fica com o hormônio pronto para fugir ou lutar. Sua pupila contrai, seu coração acelera, né? O sangue desce para as extremidades. Então, quando você precisa criar, quando você precisa trabalhar, o que você precisa fazer? Você precisa trocar de hormônio, tirar o cortisol, colocar a dopamina, colocar a oxitocina. Porque aí você se conecta à criação, aí seu sangue vem para a cabeça, ele sai das extremidades. E a fé é a segunda maneira mais efetiva de fazer isso. A gente sempre escutou, a gente tem que acreditar, né? A gente tem que ter fé. E isso hoje é neurologicamente provado. Dependendo da sua crença, o fato de você ter fé é o oposto do medo. Quando você não tem medo, você não ativa a amígdala, você não ativa o cortisol, você ativa a dopamina, a oxitocina, você ativa o córtex. Olha que incrível que é. Então, quando a gente tem fé, a gente acredita, a gente coloca no nosso corpo os hormônios necessários para a gente trabalhar, para a gente focar, para a gente fazer o que tem que ser feito. Então, sempre que a gente vai levar isso para as nossas empresas, a gente nos treinamentos da Calma da Mente, a gente leva as pessoas a entender a importância de acreditar, a importância de fazer aquilo com fé. Porque isso vai tirá-las desse estado de medo, vai tirá-las desse estado de luta e fuga. E o simples fato delas acreditarem nisso vai dar para elas esse potencial delas criarem, delas desenvolverem, delas evoluírem, né? Tudo isso vem aí a partir da fé. Olha só, tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que ele tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 Dias de Calma da Mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento para dentro do nosso interior, para dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea dos meus 800 episódios, eu selecionei aqui
é 365. Então, para cada dia, você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia e aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas e em cada semana a gente explora um dos temas. Então, você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então, tem tudo isso em cada uma das semanas com o QR Code para cada uma delas. Então, se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, fazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, pode entrar em leosimãoestoico.com.br ou onde tem o QR Code, onde tem o link aí, e adquirir o livro para você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus.